Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Boa noite. Bom, hoje vamos fazer um treinamento sobre como dar uma reunião, como fazer uma reunião individual. Bom, vamos fazer algumas considerações iniciais, depois a gente vai falar do local para o encontro, o material que a gente precisa ter, qual postura nós precisamos ter, como que é o início do encontro, como que é a amostragem do plano e como que é a finalização dessa reunião. Bom, considerações iniciais. Fazer uma reunião individual é uma pequena parte do passo número 5 do padrão de 8 passos. O passo número 5 é mostrar o plano. Mostrar o plano contempla, entre outras coisas, fazer uma reunião individual. Mas tem também trazer uma pessoa na Open. Existem algumas outras formas de se mostrar o plano. A gente vai falar aqui especificamente de como fazer uma reunião 1 a 1, um plano 1 a 1. Tá? O convite, nesse caso, ele já foi feito e o encontro já foi marcado. Então a gente não vai abordar aqui sobre convite. O convidado, ele sabe que ele vai ouvir sobre a Amway. Ele sabe que é uma oportunidade de negócios e ele sabe que ele vai chegar lá e a pessoa que vai fazer essa reunião vai falar de Amway. O convidado está interessado. Então não foi um convite no qual ele foi forçado a comparecer. A pessoa que convidou despertou interesse, ele falou, ok, eu quero ir. E foi programado uma hora ou mais de papo. Então ele não vai chegar lá e vai falar, fala rapidinho que eu preciso ir embora. Então ele vai dar um tempinho justamente para que possa discorrer sobre toda a apresentação. Bom, vamos falar um pouco do local para o encontro. Aonde marcar? Tem que ser num ambiente tranquilo, com pouco movimento. O movimento distrai as pessoas. Então, se você marcar numa praça de alimentação de um shopping, tem muito movimento, é um pouco mais complicado. Então, você marcando num ambiente tranquilo, você tem mais facilidade de prender a atenção do convidado. De preferência sem barulho, sem TV, sem rádio, música alta, sem ser num lugar aberto. Então, quando tem a televisão, a pessoa normalmente ela fica também de olho na programação. Isso atrapalha a concentração do plano. Evite mostrar na casa do convidado. Quando a gente fala evite, não quer dizer que nunca possa se mostrar. Existem pessoas que têm dificuldade para sair de casa ou para deixar filho, alguma coisa. Mas, uma vez, eu até estava conversando com uma pessoa, o Ivan, e ele falou para mim, eu nunca mostro na casa das pessoas. Porque se ela não tem a vontade de sair da casa dela para ver um negócio bom para ela não vai querer trabalhar depois. Então, evite mostrar na casa da pessoa. Por quê? Porque também no ambiente dela, ela está mais tranquila, ela sempre arranja alguma coisa para se distrair. Sempre um vizinho chama, toca o telefone, algumas coisas acontecem. E também você não pode chegar na casa da pessoa e falar, desliga a TV que eu vou falar. Então, é um pouco complicado fazer na casa das pessoas. Jamais encontre a pessoa no local de trabalho dela, a não ser que ela seja dona do local de trabalho dela. Mas normalmente, quando a gente está mostrando um plano, se é para uma pessoa que ela é funcionária de algum lugar, você não vai mostrar uma oportunidade de negócio para ela largar o emprego daqui a um tempo no emprego dela. Então, o horário que ela está trabalhando para a empresa dela, ela tem que permanecer, né? Então, você tenta não conversar com ela no local de trabalho dela. Não é aconselhável, não é uma boa. O recomendável, o que é? Uma cafeteria, uma doceria, uma lanchonete, uma padaria. Então, aqui nós temos Casa do Pão de Queijo, Franz Café, a doceria holandesa. Tem lugares que são interessantes. Também o CB2 vai bem, já começa a oferecer produto, né? Quando eu estava montando essa apresentação, só por curiosidade eu dei uma olhada na minha lista e eu contei que hoje eu tenho ativas 32 pessoas que eu patrocinei, que eu ajudei a mostrar o plano em cafeterias. Então, realmente faz diferença. Quando eu comecei a lembrar dos planos que eu mostrei e chamar a pessoa para tomar um café, muitas vezes vale a pena, muitas vezes dá resultado. Qual material que a gente tem que levar para uma apresentação? Bom, temos que levar um caderno e uma caneta, que é onde a gente vai mostrar o plano. Preferencialmente, uma caneta da Nutrilite, que é a caneta do nosso negócio. Não tem nada errado com a Montblanc, nem com a Bic, como diria o Marião, mas essa é a do nosso negócio. Então, convém a gente sempre estar usando o material e promovendo a nossa empresa.
Temos que levar um catálogo de produtos. Por quê? Porque o nosso negócio, ele é a movimentação de produtos. Se é a movimentação de produtos, muita gente pergunta, tá bom, mas que tipo de produtos são? O nosso catálogo é um catálogo muito bonito, então ele é muito bem apresentável, então sempre vale a pena levar um catálogo e mostrar para a pessoa. Bom, levar também o programa de incentivos. Por quê? Porque o programa de incentivos, ele tem incentivos muito bons ali. Toda a premiação que a gente tem por atingimento de metas são premiações que chamam a atenção e são as metas que a gente vai seguir assim que a gente começa a desenvolver esse trabalho. Levamos também uma revista Celebration ou a revista Viver Nutrilite. Por quê? Eu prefiro a Celebration, aprendi isso na última convenção. A Celebration ela mostra pessoas normais que saíram reconhecidas, pessoas que saíram na capa da revista, pessoas que estão ali dentro que começaram o trabalho igual a gente, assinando um kit, começando a convidar pessoas, movimentando produtos e atingiram níveis bem interessantes. E uma coisa que é muito interessante, quando a gente patrocina alguém, mostra a revista patrocina alguém, e ela vem numa reunião como essa, encontra pessoas que estão lá reconhecidas na revista. Então isso é muito bom. Levar também um kit de patrocínio ou um contrato de associado. Isso é muito importante, porque se a pessoa quiser entrar, ela entra na hora. Então isso é importante você ter um kit de patrocínio ali. Porque você não vai falar para ela, ok, então semana que vem eu volto porque eu vou pedir um kit e aí a gente conversa. Se ela quiser entrar, ela entra na hora. Já tem um kit ali de patrocínio e um contrato de associado. E também um kit de capacitação. Porque se ela resolver entrar como um empresário comprometido, ela já pega também os CDs, o convite para o seminário, e você já começa dali mesmo a fazer o trabalho. Evite mostrar o plano em notebook, palmitop ou qualquer tipo de material cuja pessoa talvez não tenha acesso. Esse negócio ele é um negócio simples e quanto mais duplicável ele for, melhor. Caderno, caneta, catálogo, todo mundo pode ter. Um notebook já é um pouco mais restrito, então evite usar muita tecnologia. Muita gente não tem acesso à tecnologia e esse pode ser um entrave para que se ele quiser entrar no negócio. Bom, qual a postura ideal que nós devemos ter? Devemos chegar atrasados e esbaforidos. Devemos trajar bermuda, chinelo, estar barbudo e com bafo. Devemos chegar reclamando do trânsito, da chuva, da esposa, da vida, do chefe. Devemos esquecer o material que a gente ia apresentar. Devemos sentar com os pés em cima do banco. E também atender os telefonemas de todos os amigos desocupados que ligam para a gente na hora do nosso trabalho. E para completar, a gente pede 2 cervejas e uma porção de salame. Essa é a postura ideal? Aí eu pergunto, vocês acham que esse empresário vai patrocinar o Carlos Drummond de Andrade? Aqui em cima? Essa é a postura ideal para fracassar. A postura é uma das coisas mais importantes que a gente tem quando a gente vai mostrar um plano. Qual é a postura que nós devemos ter? Nós devemos chegar no horário combinado. Combinou às 4, nós estaremos lá às 4. A pessoa pode se atrasar, a gente não. Nós devemos estar bem vestidos e de forma apresentável. Você não precisa ir num domingo à tarde numa cafeteria de terno e gravata, mas também não vá de bermuda. Vá de uma forma apresentável. Você vai falar de uma oportunidade de negócios. Você tem que ter um positivismo, alegria, empolgação. Não pode ser bobo, mas também não pode chegar reclamando. Então, sempre com alegria. O nosso trabalho ele é constituído de motivação. Nós devemos colocar o convidado de costas para o movimento. Já que é um lugar público, o movimento vai ter. Então, normalmente, a gente coloca a pessoa de costas para que ela dê mais atenção ao que ela vai ver. O que ela vai ver ali, o que nós vamos mostrar, pode determinar o futuro financeiro dela. Então, seria interessante que ela possa optar de forma correta, de forma consciente, que ela preste atenção. Nós também devemos sentar ou em frente ou ao lado do convidado, de forma com que ele possa ver o plano, que a gente mostre com o caderno, que ela possa estar vendo, e não que fique de um ângulo que ela não consiga ver ou tenha que se esforçar. Vamos evitar atender o celular. Então o celular, ele realmente atrapalha numa hora dessas. Perde a concentração, uma linha de raciocínio. E muitas vezes não é um assunto importante. Então, depois que inventaram o celular, as pessoas têm a obrigação de ficar online. E não é verdade.
Então, se você tem um celular na qual você está esperando ligação, tudo bem. Mas evite atender o celular se você puder. E peça somente café, água ou refrigerante. Não peça bebida alcoólica e, preferencialmente, não peça comida. Porque é você quem vai falar. Então, como você está falando, você vai pedir só um cafezinho, uma aguinha. Bom, vamos falar um pouco do início do encontro. Como que a gente começa? Bom, vamos combinar o horário e o que a gente vai mostrar para a pessoa. Quando a gente começa a reunião, a gente pergunta quanto tempo você tem. Você tem 1 hora? Até que horas você pode ficar? Para não correr o risco de você estar começando a falar, ou você está entrando numa parte importante, a pessoa levanta e fala, olha, eu preciso ir embora. Então a gente combina até que horas você pode ficar. O que eu vou explicar para você? Eu vou explicar uma oportunidade de negócios, eu vou falar, eu vou mostrar aqui no meu caderno, eu vou te mostrar o material para que você possa tomar uma melhor decisão. Então, para que não seja surpresa para ela ali na hora e ela já saiba o que vai acontecer. Se a gente não conhece a pessoa, a gente faz um levantamento de necessidades, normalmente baseados no FORM. Fala de amigos, ocupação, recreação. O M, nesse caso, é o MOP, que é a amostragem do plano. Mas, se você conhece a pessoa, muitas vezes você não sabe exatamente o que ela quer. Então, vale a pena você começar a perguntar. Pergunta do emprego dela. Você entrando na parte ocupacional, no emprego, normalmente isso dá muita margem para você falar o que você quer depois. E avalie e defina o foco da sua apresentação. Se a pessoa já senta falando que não gosta de vender nada e não vai vender nada, ótimo. Então, o meu foco é que ela seja um cliente. Mas é uma pessoa que, conforme você vai batendo papo, você pode sentir que o interesse dela é revender. Então, você não vai entrar falando logo de ser empresário. Você pode passar sobre todas as opções, mas dê o foco na que você acha que vai ser a melhor. Eu coloquei uma fotinha do sósia do Luiz Ferreira aí, mostrando um plano. Então, é justamente isso. Levantou a necessidade, sentou ali do lado e vai mostrar o plano. Como que é a amostragem do plano? Normalmente um plano rápido, entre 20 e 30 minutos. Por quê? Porque nesse tempo você já consegue saber se a pessoa tem interesse ou não. Se é para clientes ou associados, fale mais de produtos. Use bastante o catálogo de produtos e leve alguns produtos também, se você se sentir confortável para mostrar na hora. Para clientes, fale das redes, fale mais das redes e dos ganhos. Use o programa de incentivos, é realmente bem interessante. Deixe alguns espaços para gerar dúvidas na pessoa. Porque se ela tem interesse, ela vai querer saber como que você chegou naquele cálculo dela ganhar 2 mil por mês ou dela ganhar 5 mil por mês. Se você já fizer todos os cálculos, talvez você não consiga reparar se ela está com interesse ou não. Então, quando você vai mostrando o plano, fale algumas coisas muito por cima e deixe que ela peça para se aprofundar. Você consegue avaliar o real interesse da pessoa, o que ele quer ouvir. E também, se ele é uma pessoa que não gosta muito de cálculo e você faz todos os cálculos, ou ele salta fora e ele fala, olha, não gosto porque é complicado, ou então ele acaba se aborrecendo. Então, fale um pouco sobre tudo e deixe que a pessoa vá perguntando e se aprofundando. E coloque material e produto na mão da pessoa. Isso também é uma dica boa. Quando você estiver falando, normalmente a pessoa ela está só vendo. Então, coloque algumas coisas na mão dela, para que ela também vá sentindo, ela vai pegando, ela vai vendo que existe realmente alguma coisa. E coordene os assuntos, caminhando para o fechamento. Se você deixar a pessoa coordenar, você uma hora acaba falando de família, você acaba falando de filhos, volta a falar de emprego, e se ela começar a reclamar, você já perdeu o plano. Então, coordene os assuntos. Então, você deve ter um script que você vai seguindo no plano e você vai coordenando, caminhando para o fechamento. A amostragem do plano em si, ela é muito pessoal, cada um mostra do jeito que gosta mais. Então eu trouxe aqui planos que eu mostro, eu escaneei até o caderno, eu tenho um script que eu faço, que para algumas pessoas pode ser interessante. Então eu divido o meu plano em 3 partes. A primeira parte eu falo da mudança de supermercado. Então eu sempre comento qual a diferença entre comprar do supermercado tradicional e comprar da Amway. Isso daqui atinge principalmente quem quer ser cliente. Então qualquer pessoa se enquadra nesse ponto. Então se você fizer
muito bem feita essa parte, a pessoa já acaba de cara no início do plano, ela aceitando comprar alguns produtos, ela vendo que realmente é mais interessante. A segunda parte eu falo da construção das redes e dos ganhos que a pessoa pode obter. Eu falo muito genericamente, como eu comentei, se você tiver grupos que faturam 30 mil, você ganha 2 mil. E eu já deixo que a pessoa se interesse e ela pergunte. Então essa é a segunda parte. Normalmente aqui começam a surgir as dúvidas de quem está interessado em ser empresário. Como que eu monto as redes? Como, a partir de quando eu começo a ganhar? São perguntas que as pessoas fazem que normalmente mostram que ela quer ser empresária, que ela está interessada no ganho. E a terceira parte, eu já dou as opções para ela. Você pode ser um cliente, você pode ser um revendedor, ou você pode ser um empresário que vai fazer do jeito que você quer, ou um empresário comprometido. Então eu dou essas 4 opções para a pessoa, para que ela possa escolher. E aí eu já parto para a finalização. A finalização, normalmente, eu conto uma historinha, eu faço uma analogia. Ultimamente eu estou usando uma analogia bem interessante, que eu aprendi com uma amiga minha lá do Japão, a Estela, que ela comenta o seguinte, ela comentou, eu gostei muito e estou usando. Então você pergunta para a pessoa, você vai mudar de casa, você vai para uma casa, você entra numa vila e tem 2 casas. Uma casa custa R$800 por mês e a outra custa 900. A que custa 900 ela tem uma piscina. E ela é uma casa que você está financiando. A que custa R$800, ela é aluguel. Qual que você prefere? Então, quem aqui prefere morar de aluguel? Ninguém, né? Se morar de financiamento seria melhor? Uma casa que é um pouquinho a mais, porém tem uma piscina. E qual é o ponto principal disso? O financiamento, uma hora você acaba de pagar. E aí você não precisa pagar mais nada. E aí eu volto aqui para cima e comento do supermercado. Comprando no supermercado que você compra hoje, quando que tuas compras vão sair de graça? Aí a pessoa fala, nunca. Ótimo, então é como se você estivesse morando de aluguel. Você fazendo parte do nosso negócio, mesmo que demore, uma hora você vai parar de pagar os seus produtos. E aí você tem acesso a todos eles de forma gratuita. Claro que ele não vai pegar de graça, mas o que ele vai ganhar vai superar o que ele está pagando. Então é uma analogia que eu faço para que a pessoa possa pensar. E aí eu já parto para a finalização e já vejo o que ela quer. Como que é a finalização? Relembre os motivos pelo qual ela está lá. Ela chegou reclamando do chefe. Normalmente, se ela não gosta do plano, ela já fala que meu emprego não é tão ruim assim. Meu chefe até que é legal. Por quê? Porque é uma forma dela falar para você que ela não quer entrar no negócio, sem dizer não. Então as pessoas falam que, não, meu emprego está bom, mas eu estou procurando um melhor, ou eu estou sem tempo. Então relembre os motivos pelo qual ela está lá, que você já perguntou no começo, que você já ressaltou. Ofereça as opções para fechamento e pergunta para ela. Se ela estiver indecisa, ofereça para ela começar comprando o produto. Pergunte para ela de que forma que ela se sente mais confortável. Ou então uma pergunta que de vez em quando eu faço que funciona. Aonde que você se vê nesse plano que eu mostrei? A pessoa, ela começa a se imaginar e ela vai falar, não me vejo fazendo nada, ou não, me vejo comprando produtos. Ótimo, então já pode ser um cliente. Isso também é uma boa. Coloque o kit na mão do convidado. Normalmente com o kit na mão, ele tem um motivo a mais para fechar. Também é uma boa. Deixe, caso ele não queira fechar, deixe material, CD, catálogos, revistas, para que ele possa ir digerindo aquilo nos próximos dias. E promova algum produto para causar interesse. Quem sabe você não faz uma venda, nem que seja de um IRS. Um desse por plano estava bom, né? Ou uma pasta de dente. E combine um novo encontro para tirar dúvidas. Se você não combinar um novo encontro, provavelmente você nunca mais vai ver a pessoa, nem o catálogo, nem o CD. Então, normalmente as pessoas saem de lá, o dia a dia consome. Se ela não está com tanto interesse assim, dificilmente você vai encontrar aquela pessoa novamente. Então, essa é a parte da finalização. A finalização também é um ponto muito importante e é normalmente um ponto onde as pessoas engasgam. Normalmente elas não falam, então vamos fechar? Ela mostra o plano esperando que o convidado fale, eu quero assinar. Existem convidados que falam isso, mas a maioria não fala, a maioria fica indecisa, a maioria quer perguntar por mão, a maioria quer perguntar para alguém que não entende nada de marketing de rede e certamente vai falar, não entra, porque se a pessoa entendesse, ela estava dentro.
Então a finalização é um ponto muito importante também. Pessoal, é isso. Muito sucesso a todos. Muito obrigado. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional.